Boa noite, gente. Hoje vamos começar a nossa segunda palestra com a professora Ariana, a segunda palestra do terceiro ciclo de lives promovidos pelo Colegiado de Administração da UNEB do Campus 21. E estamos só esperando a professora Ariana entrar para começarmos. Tá aqui o recadinho do certificado. A professora Ariana já entrou, vou aqui chamá-la para começarmos. Eu já fiz o convite, professora. Só aceitar. Vocês estão me ouvindo bem enquanto isso? Vou fazer o convite de novo, para ver se aparece aí. Já mandei o convite para a professora. Vamos ver. Esperar ela aceitar. O nosso tema hoje vai ser educação pós-pandemia, que é um tema muito interessante para a gente, já que estamos nesse período aí, quase 6 meses sem aula. Vou te convidar de novo, professora, ver se aparece esse convite para a senhora entrar aí. Será que apareceu o convite? Ah, agora sim. Aí, pronto. Prazer, meu anjo. Sou analfabeta digital, estava aqui me batendo. Boa Eu noite. tive que aprender também para fazer essa mediação essa semana. Meu nome é Zana, sou estudante de administração e você é a mediadora da sua palestra hoje. Ok, Prefere que eu querida. chame por Ariana, professora, qualquer um dos dois? Ariana, professora, o que você quiser, como você se sentir mais à vontade. Pode ser Ari, que é mais fácil, mais curtinho. Eita, tá ruim. Robson disse que o áudio tá ruim. Tá ruim só para ele ou para todo mundo? O meu, Uma pessoa comentou que o áudio tá ruim. Eu tô te ouvindo bem. sim. Eu quero ver se as pessoas que estão assistindo estão ouvindo também. Você está me ouvindo bem? Tá ótimo para mim também. O Então, feedback aqui, o retorno tá ótimo. bom, ninguém respondeu se o áudio tá bom. Mande responder que tá bom. O pessoal está respondendo que tá. Pronto, Sim, beleza. massa. Olha, feliz estudante aqui minha, Dudinha. Beijo no coração. Então, vou apresentar a professora Ariana, é licenciada em Letras pela UNEB e é bacharel em Sim. Direito pela UESC.
e é especialista em literatura e ensino de literatura pela UESB. E o nosso tema de hoje é educação pós-pandemia, que é um tema. Bom, como é que eu posso dizer? É um tema espinhoso para o atual momento em que estamos vivendo. Uhum. E, enquanto algumas universidades e escolas estão aí trabalhando com a EAD, outras estão com essa dificuldade toda de manter o ano letivo, como a gente, estudante da UNEB, como outros estudantes de escola pública. Então, como vai ficar a educação frente a essa pandemia que estamos vivendo? Pronto. Complicado, né? Então, me diga na hora que eu posso começar mesmo de Pode verdade, se eu já posso me começar, pode responder. começar. Agora a tela é sua. Obrigada, meu anjo. Olha, eu fiquei imaginando qual o melhor formato para me comunicar com vocês. E eu é, pensei de uma forma mais espontânea. Então, eu prefiro que seja realmente uma conversa, um bate-papo, as pessoas interagindo, porque eu acho que eu não sou acadêmica, não me apresento como acadêmica, não me apresento como intelectual, eu sou uma curiosa, eu sou uma ativista, uma provocadora e uma militante. Então, eu gosto mais de provocar e incomodar do que ter certezas e verdades. Até porque eu estou em um processo de desconstrução de mim mesma e dos meus conhecimentos que me ensinaram ao longo da minha vida. Então, quem sou eu para passar verdades? Mas eu quero aqui apresentar possibilidades da gente pensar uma nova realidade. Dito isso, eu gostaria que a gente fizesse um exercício imaginativo, mas antes eu quero fazer uma pergunta para todos vocês. Todos vocês que estão aqui acompanhando, que fazem administração, que fazem outros cursos, que vieram carinhosamente aqui, né, prestigiar. Por que vocês estudam? Quem está na universidade, para que você veio para a universidade? Eu quero o primeiro pensamento que veio na mente. Eu quero o primeiro. Para que você está na universidade? Para que você foi à escola? E para que você coloca os seus filhos na escola? Eu tenho certeza que o primeiro pensamento foi dinheiro. Ou profissão, ou carreira, ou melhorar de vida, né? Porque ensinam isso pra gente, que a escola serve para isso. Aí, voltando para o tema, que fui eu que dei esse título, na educação pós-pandemia. Depois eu falei, rapaz, para que eu dei esse título, educação pós-pandemia? Como é que vai ficar a educação pós-pandemia? Não sei. Pronto, acabou a palestra, tchau, gente, vou para casa. Não sei. Porque vai depender da gente, vai depender da postura que a gente vai ter durante esse processo. Vai ser da forma como a gente vai pensar essa realidade. Tendo a dizer que minha perspectiva é bem negativa, porque nós, seres humanos, nós temos uma capacidade de adaptação muito fácil, e é bom. É por isso que fez a gente evoluir, é por isso que fez a gente, vamos dizer assim, nos adaptarmos para sobrevivermos e evoluir enquanto sociedade. Só que essa capacidade nossa também de adaptabilidade faz com que a gente se dobre e se molde muito fácil a determinadas estruturas de poder que mais nos oprimem, nos exploram do que nos ajudam. Então, tem muito aluno hoje que está tendo aula EAD, gente, e aí eu já vou fazer uma provocação. A gente nem sabe se essas aulas vão ser validadas. Nós temos o Ministério da Educação e Cultura que não fez um ofício, um decreto, um manifesto, nada dando orientação e diretrizes a respeito dessas aulas. Nós estamos vivendo um clima de total instabilidade jurídica, porque nós não temos nem ministro da Justiça. Temos agora o André, que entra no lugar do Moro, mas que não está pensando essas questões de lei, de relações contratuais na sociedade. Então, nós estamos vivendo um clima totalmente de instabilidade jurídica. Então, essas escolas que estão fazendo cobranças, integrais de mensalidade, essas aulas que os alunos têm, gente, tudo isso tem uma legislação, tudo isso tem uma lei, tudo isso tem um protocolo de critérios, de pré-requisitos que tem que ser atendido para você abrir uma educação EAD. Não é hoje, eu, Ariana, vou abrir uma escola EAD, pronto, massa, vou fazer uma escola EAD aqui, ó, gente, minha escola. Não é assim. Escolas presenciais, tudo bem que nós temos casos fortuitos, força maior, que provavelmente vai haver uma disputa judicial aí para provar que funcionou. Ou, não sei, mas existe todo um arcabouço jurídico que rege, que regula essas relações. E a gente não está vendo escola respeitando isso, a gente não está vendo. O que a gente está vendo são professores extremamente sobrecarregados,
professores que não tinham nem intimidade com esse tipo de ferramenta, tendo que se colocar para trabalhar, em uma rotina exaustiva, porque ele está precisando adaptar todo o material dele, ou parte do material dele, para uma nova linguagem. Nós temos já uma estrutura, uma realidade nossa extremamente estressante. Gente, nós estamos numa pandemia, é uma epidemia mundial. Nós estamos tendo morte por cima de morte, casos de conhecidos nossos com a doença, casos de morte com pessoas queridas da comunidade, sabe? Tudo isso já é difícil da gente digerir. Nós estamos tendo uma crise política muito séria em nosso país também. E nós ainda queremos viver com regularidade. Nós queremos que a nossa realidade e dos outros e de nossos filhos, gente, criança fazendo aula EAD, sabe? Criança de 7 anos, 8 anos, 9 anos de idade, tendo que fazer aula, ter aula EAD. Vocês que são adultos, de administração, não sei se como é o que a UNEB está jogando essas aulas para vocês ou não. A É a UNEB não coisa tem mais aula difícil. EAD. Pronto, parabéns, UNEB. Ia ser a coisa mais impossível. Eu já fiz aula EAD. A gente precisa de uma disciplina extrema. A gente precisa de uma disciplina extrema. Para a sala de aula, a gente já precisa, a gente quer conversar, quer brincar, quer fazer e tal. Imagine para a EAD. Então, assim, é cruel o que estão fazendo com as crianças, é cruel o que estão fazendo com os jovens, de obrigá-las a continuar numa rotina de normalidade num tempo de distopia, de anormalidade. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem isso. Mas o meu cerne, como eu falei, vai ser falar um pouco de educação. O que é educação e para que a gente estuda? E eu quero dizer que a gente não pode entender essa realidade, a gente não pode entender educação sem pensar capitalismo. Quem me conhece deve estar rindo nesse momento, porque sabe que é uma palavra que eu tenho muito, muito carinho e afeição, que é o capitalismo, né? De 10 palavras, essa e mais umas 5 saem da minha boca. Nós precisamos entender quais são as estruturas macro que estão acima de nós e que nos modelam, e que nos conformam, e que nos condicionam. Porque se eu não entender como é que eu estou sendo moldada, eu não vou entender como me interagir com essa realidade. Moldada como, Ari? Uma mulher de 40 anos, tal, sei o quê, moldada constantemente. Constantemente. Eu gosto de lembrar a todos que nós somos animais. Cuidado, porque fica esse discurso, né, que a gente, a imagem e semelhança de Deus. Não estou entrando no mérito, viu, gente? Acho que é até muito elogioso isso. Mas a gente tem que lembrar que, biologicamente, nós estamos categorizados como animais. Nós temos filo, espécie, classe, família e gênero, e mais não sei o que lá que eu não lembro. Nós somos bichos. E como os bichos, nós comportamos como tal. Sim, temos a capacidade do raciocínio, que também é outra falácia que jogaram para a gente, né? Qual é a diferencial entre os seres humanos e os animais? O polegar opositor e a capacidade de raciocínio. Massa. Vou ensinar uma coisa aqui para vocês. A gente aprende a raciocinar. A gente aprende a pensar. A gente já não nasce pensando. Como isso, Ariana? Pesquisem na internet. Eu costumo falar para meus alunos, quem está aí ouvindo também vai estar rindo, que duvide de mim. Não acredite em nada do que eu falo. Tudo que eu falo aqui, vai pesquisar para ver se eu tenho propriedade, porque eu às vezes sou meio inventiva. Então, vai pesquisar. Existem vários relatos de crianças desaparecidas em florestas. Eu tinha que ter pesquisado o nome da menina que eu esqueci. Se alguém souber aí, por favor, me ajude. José Humberto, professor de psicologia da UNEB, contava essa história pra gente, viu, Gilmara? E, não, Tati não chegou a ser aluna dele, não, mas tinha uma galera aí que assistia a aula de Humberto e o Humberto contava isso pra gente. Uma criança que ficou desaparecida na floresta, não é Mowgli não, viu, gente? Mowgli é a parte ficcional baseada nessa história. E essa menina, ela ficou convivendo com lobos, mas já também teve menino que conviveu com macaco e tal. Quando essas crianças foram encontradas, já mais velhas, teve crianças que ficaram anos convivendo com esses animais, elas se comportavam como esses animais. Elas se identificavam entre seus pares. Então, elas não falavam, elas não conheciam as palavras e elas tinham, vamos dizer assim, dificuldade de pensamento, de raciocínio, porque elas não trabalharam isso. Por que eu estou a dizer isso, meu povo? Porque eu estou a dizer que nós somos seres essencialmente sociais. Nós precisamos uns dos outros para nós nos modelarmos, para nós nos realizarmos enquanto seres humanos. Então, eu quero deixar bem claro que nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Primeiro, nós somos biológicos, fisiologia, somos célula, tecido, órgão, e cada um de nós somos diferentes. Olha que menina linda que está aqui na minha frente.
né? Minha mediadora, né? O cabelão tá, olha como eu já mais coroinhas, cabelinhos brancos. E é isso que é rico, que é lindo. Cada um de nós tem uma cor da pele, cada um de nós tem uma forma de processar lá os seus hormônios, as suas características. Nós somos diferentes, por isso que a gente fala que a gente é um ser biopsicossocial. Aí depois vem o quê? Psico. Ou seja, a forma como a gente constrói a nossa psique, a forma como a nossa percepção da realidade chega a cada um de nós é diferente, gente. A forma como a gente reage às emoções, a fatores externos, a nossa sensibilidade é diferente de cada um do outro. Tem gente que assiste um filme, chora. Está assistindo duas amigas do filme, uma está se acabando de chorar, a outra está rindo da cara da amiga que está chorando. É normal, porque nós somos seres únicos. Nossas experiências, nossos traumas, nossos amores, nossa bioquímica, inclusive bioquímica cerebral, é única. E aí, ó, biopsicossocial, ó que coisa linda, social. Ou seja, esse ser, esse animalzinho, ele vai ser modelado de acordo com o meio que ele está inserido. Então, a família vai influenciar, os amigos, a escola, a religião, tudo isso vai influenciar. E eu comecei a colocar o espiritual. Esse espiritual é licença minha, porque o espiritual também é muito importante, inclusive para quem é ateu. Mas o espiritual eu consigo dizer que é essa ligação nossa com o metafísico. Não vou dizer que é religião, se não é, cada um tem o seu. E talvez não tenha nenhum. Mas nós somos seres biopsíquicos espirituais, porque também nós temos esse lado com o metafísico, com o transcendente, com o que está além do mundo material. Então, dito isso, o que eu quero mostrar para vocês, e o que eu quero trazer aqui hoje, é mais para confundir do que para esclarecer, é que nós somos seres complexos. Se nós somos seres complexos, porque nós somos únicos, mesmo gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, são seres diferentes. Se nós somos seres complexos, tudo que se origina da gente é complexo como a gente. Imagine, então, um ser complexo se relacionando com outro ser complexo. Com outro ser complexo, com outro, com outro, com outro. Essa sociedade, ela vai ser simples ou ela vai ser complexa? Ou ela vai ser complexa, né? Muito complexa. Essa sociedade, ela vai precisar ser pensada de uma forma sistêmica. E aí fica já a dica de um autor chamado Humberto Maturana e Francisco Varela, que são estudiosos, ele é biólogo, e ele estuda a visão sistêmica, que é uma forma de pensamento linda e maravilhosa, que a escola, o cara é autor desde a época da década de 70 e de 60. As escolas já eram para estar ensinando desta forma e não ensinam. Continuam nos modelando com o modelo cartesiano, positivista do século XVIII, gente. Olha que loucura. A escola que vocês têm hoje, que eu tenho hoje, que eu vou ensinar para meus alunos, é a mesma escola de antigamente. E é isso que a gente tem que acordar para a vida. A gente tem que entender que não adianta você dar uma roupagem e aí cuidado com o capitalismo. O capitalismo ele tem um poder de mutação muito rápido. Ele tem um poder de volatilidade muito rápido, porque ele pensa no lucro. E para ganhar o lucro, ele tem que agradar o cliente. Eu já vou para a linguagem de administração, viu, gente? Aí já é a linguagem dos administradores aí. Ele pensa no lucro. Então, como ele pensa no lucro, ele tem que se reinventar para atingir o público-alvo. Então, ele está sempre se modelando de uma forma em que não pareça tão nocivo a gente enquanto sociedade. Mas ele sempre vai ser nocivo, porque ele sempre vai estar pautado na exploração, porque ele sempre vai estar pautado no lucro, no lucro. Vocês estão estudando administração aí tem todo aquele discurso bonito, né? Humanizado, olha, você vai gerir pessoas. É gerir pessoas que falam, gente? Porque tem assim, liderança de chefe e diferença de líder, não é isso? Chefe é o que manda, é o que grita, líder é o que inspira. Né? Assim que fala aí no curso? Sim. Pois é. Aí tem uma galera assim, não sei se vai falar gerir pessoas. Qual é o nome bonito para isso? Se relacionar com. Como é que fala? É parceiro, empregado? No termo vocês não aprendem, não devem ser. Colaborador. Nossa, colaborador, parceiro, né? As dondocas se referem à secretária do lar agora, hoje em dia, não é mais empregada doméstica. Olha que lindo. Então, a gente vai modelando as relações. A gente vai criando eufemismos nas relações e as relações elas vão se precarizando, porque se pensa no lucro. É colaborador, é parceiro, ó que desgrama. É colaborador, não é empregado. Empregado, ele tem obrigações, mas ele também tem direitos. Mas colaborador,
Olha que desgrama, fica parecendo. Ô, gente, desculpa, mas é a informalidade da aula. Eu vou tentar ser mais um pouco acadêmica, eu tô de folga. Olha que pernicioso, olha que perigoso. Colaborador. Coloca esse cara como um passivo, né? Que só oferece, que colabora. Eu sou professora de língua portuguesa e sou formada em direito. Duas áreas do saber, e palavra é poder. Que palavra é poder. Então, a gente aprende que palavra, que discurso, ele é perigosíssimo e ele é muito importante. A gente tem que associar o discurso à praxis, à prática da vida da pessoa. A pessoa tem que ser coerente com o que ela fala e com o que ela faz. Então, o termo colaborador pode ser lindo, mas esse empregado que é humilhado, que é assediado, que é explorado, que tem que dar hora extra, ele vai ser escravo e não colaborador. Ou até colaborador também, porque eu acho uma palavra terrível, por sinal. Viu? Eu acho de mau gosto essa palavra, repensem aí. Então, assim, vamos lá, deixa eu me empolgo nas coisas. Então, o que eu quero? Eu vou tentar fazer uma questão. A escola, ela tem que ensinar a gente a pensar, a gente raciocinar. Ah, Ari, mas a escola faz isso. Massa. Agora, para quê? Para que a educação atual? E quando eu falo educação atual, eu falo da particular e da pública. Eu falo de uma pequena cidade da Bahia como Piauí, mas também falo lá do Dom Pedro II do Rio de Janeiro, falo também do Sartre em Salvador, do Anchieta em Salvador. É tudo a mesma coisa. Para que essas crianças e adolescentes vão para a escola? Tá na cara, gente. Vocês sabem. Para passar no Enem. Das Isso que eu ia particulares para falar. passar no Enem. Para Mas decorar conteúdo, as escolas são exatamente. conteudistas. Exatamente. Até sabe por que quem educa? A família. Olha, eu acho tão engraçada essa frase. E eu já usei isso tanto. Eu tenho uma raiva quando eu lembro que eu usava isso. Eu achava lindo. Eu adorava ser a professora malvadona, né? Quem foi meu aluno aqui lembra. No início, lá nos idos. Né? Aqui colocava o sarrafo lá em cima, porque eu quero que meus alunos sejam vitoriosos, quero que passem no vestibular, quero vocês. Eu falava isso com eles com maior orgulho. Quero vocês com um carrão aí, me dando carona no meio da rua, parando. Olha aqui, tal. Eu achava isso lindo. Mas aí depois eu fui entender a crueldade que a escola faz. Porque a escola, ela não tá pra... E aí, como eu te falei, o capitalismo, ele se modela muito fácil. Ele cria estruturas, ele cria um discurso para te convencer que você precisa se adequar, que é você que está errada, vamos dizer, ou que você que está desviando do correto. Então, a escola, ela serve para passar para o Enem. Porque quem educa é a família, quem educa é a igreja, quem educa são os amigos, quem educa é parente, sei lá quem é. Escola ensina. Escola ensina. A obrigação da escola é passar conteúdo. Aí tem gente que vai dizer assim, discordo. Tá bom, gente. Olha como tem muita gente que discorda e a escola fala. Não, a gente não faz só isso, não. A gente educa para o mundo. A gente educa. Tem cada slogan lindo. A escola que eu estudei, uma escola que eu fui muito feliz, que eu gostava muito, tinha assim, arte e vida. Olha que nome lindo. E tinha um viés humanístico. E tinha um viés humanístico. O que eu quero explicar aqui é que a gente tem um problema de forma e de conteúdo. Por mais que se tenha esse viés humanístico, que se tenham professores humanizados, a estrutura que o MEC exige, que o governo do estado da Bahia exige, a legislação, o regimento, ele nos engessa, ele nos obriga a obedecer determinadas questões. E são essas estruturas que, por mais discurso libertário que eu tenha, eu estou desfazendo todo o trabalho que eu faço quando eu dou nota, quando eu dou falta, quando eu ameaço esse aluno tirar da sala se ele continuar conversando. Então, gente, lembrando, nós somos animais. Desde que essa criança entra na escola, ela começa a ser adestrada. A palavra é essa, porque animal é adestrado. E a criança com 3 anos de idade não é um adulto reflexivo para ter pensamento complexo, abstrato, tá certo? É um serzinho, é um animalzinho. Me desculpe se alguém fica incomodado com isso. Eu não uso dispersivo. Para mim, todo mundo é igual, inclusive os bichinhos. Mas se está incomodando, é para incomodar. Como eu falei no início, eu sou provocadora. A criança, ela é Inclusive, quando a diga, meu senhora amor. fez a provocação lá no começo, do porquê a gente estudava, eu pensei que a gente estuda porque não tem muita alternativa. A sociedade diz que a gente tem que entrar na escola e depois sair da escola, ir para a faculdade, formar e seguir aquela profissão que a gente estudou para formar. É um corredor que a gente só tem que andar por ele até o final.
Ou seja, você, na verdade, foi para a escola porque botaram você na escola. Porque Me quando você botaram foi, na você nem... escola e eu cheguei no ensino médio, agora é vestibular. Faça vestibular. Escolha a profissão da sua vida, que você vai passar a vida toda estudando. Agora é hora, faça. E a gente meio que não pensa muito nisso, só acha que eu tenho que estudar porque eu vou ser um administrador, um advogado, um médico, e fica nessa coisa. A gente não reflete Gari, muito trabalhador sobre isso. rural, ninguém quer ser, exatamente. Que bacana isso que você falou, foi bom esse insight que você me deu. Na verdade, você nem pensa em ir para a escola, você é colocado lá com 3 anos de idade ou com 6 anos de idade, e quando você se dá conta, ó, agora é universidade, é Enem. Então, é essa estrutura social que a gente tem que repensar, porque e assim, gente, eu vou tentar explicar. Não é vilão de filme de 007 que está lá alisando o gato, falando vamos fazer o que hoje para conquistar o mundo. Não é assim que o capitalismo faz. O capitalismo ele vai modelando a gente. Então eu falo que nós temos, e Maturana ele fala sobre isso, ele fala da autopoiesis. A gente tem que se perceber como um ser único, porque a realidade de cada um aqui é diferente. Eu sou míope, eu enxergo diferente que você. Provavelmente agora eu estou vendo mais embaçado um pouco porque eu estou sem óculos. Entendeu como é? Cada um enxerga a realidade com seus filtros cognitivos, emocionais, da psique, biológicos, de forma diferente. E cada um processa esses dados que chegam. Gente, eu falo com meus alunos de uma forma muito simplória: comida. Comida. A mesma comida, o mesmo um bolo, o mesmo torta que chega para um, adorei, não gostei não. Uma coisa básica, como comida, como o sabor de uma comida, já é percebida de forma diferente por nós. Imagine realidades complexas, gente, como política, por exemplo, meu povo. Entendeu como é? São realidades que deveriam ser trabalhadas na escola e não são. Então, o que acontece com o capitalismo? Como é que o capitalismo foi sendo modelado? O capitalismo não existiu sempre. Quem existia sempre era a gente. A gente existia no início da pré-história em condição quase próxima ao animal. Como eu falei, no início nós eram espécimes próximas dos primatas, né? Somos dos primatas lá dos macacos. Quem é professor de biologia sabe mais do que eu, não vou ficar entrando nesses detalhes não, gente. Mas a gente não tinha linguagem, a gente não tinha pensamento. Claro que talvez a gente elaborasse um pouco mais. A gente tinha, ó, o polegar opositor, que a gente tinha uma vantagem sobre os outros bichinhos, para pegar em armas e tal, para se defender. E quando a gente foi tendo essa capacidade organizativa, que a gente foi evoluindo com mutação genética e outras coisas, e se organizando enquanto sociedade, o básico da nossa vida lá atrás era a sobrevivência, como hoje também. Tanto que está tendo essa guerra aí com pandemia, com Covid, com não sei o quê, porque estamos lutando pela sobrevivência. Então, a luta pela sobrevivência faz parte da gente desde o momento da nossa gênese. Agora, qual é o problema disso? O problema é que quando nós éramos seres pré-históricos, que éramos próximos aos animais, nosso instinto de sobrevivência fazia com que a gente vivesse com esse modo de sobreviver na frente. Então, a gente tinha uma sociedade, uma realidade inóspita, né? Uma selva, sei lá, dinossauro, a gente tinha tribos inimigas, a gente tinha os próprios inimigos da tribo, então a gente só vivia pensando que eu preciso dormir hoje e acordar amanhã. Eu preciso sobreviver. Então, toda a nossa sociedade, ela ainda sendo modelada no sentido de se fortalecer, de se proteger e de atacar. A vida toda, desde que a gente estuda história, são duas questões: dinheiro e poder. Poder é o poder que você tem de sobrepor o outro a você, para você poder sobreviver. Então, o que eu quero dizer é que nós fomos modelando nossa sociedade em cima da guerra, em cima da briga, em cima da disputa, em cima da ira, do ódio, e não à toa, rapaz, juro que não é sexismo, em cima do macho. É claro que existiam estruturas sociais em que as mulheres eram pareadas com os homens, algumas tribos também que existiam essa equidade social entre homens e mulheres, mas isso foi se perdendo ao longo da evolução histórica. E a visão patriarcal, a visão belicosa, a visão da força, ó, de sobrepor ao outro, foi sendo predominante dentro dessas sociedades. Então, isso foi existindo e foi sendo validado por quem? Pelas estruturas que estavam no poder.
Ora bolas. Gente, vamos pensar aqui. Eu gosto de pensar a realidade muito a partir de mim, porque aí eu entro nesse processo de desconstrução. Vamos lá, vocês se candidatam a prefeito de uma cidade, vocês ganham. Vocês vão colocar para trabalhar com vocês quem estava falando mal de vocês no palanque? Vocês vão colocar para trabalhar com vocês quem estava esculhambando com vocês? Você vai fazer trabalho de faculdade com aquela menina que lhe trata mal todo dia? Olha o campo dos afetos, olha o campo das paixões. Entenda, é complexo essas questões. Então, o que eu quero dizer? Nossas estruturas sociais sempre foram pautadas em quem tinha o poder, quem tinha força, quem tinha inteligência, quem tinha o dinheiro. Com o capitalismo, isso foi sendo otimizado e facilitado. Porque antes do capitalismo, a gente tinha o quê? A guerra, a disputa, a força. Mas aí veio uma nova estrutura agora que valorava a sobrevivência e que colocou o simbólico. O simbólico ficou muito forte. Que simbólico foi esse? O dinheiro. Então, hoje, eu não preciso ser coagida pela palavra, eu não preciso ser coagida pela faca, eu não preciso ser coagida pela ameaça, porque eu sou coagida de outras formas. Eu vivo numa estrutura social que exige que eu tenha status, que exige que eu tenha carro, que eu seja aceita socialmente, que eu demonstre todo o status de sucesso para que eu seja considerada bem-sucedida nessa sociedade. Então, é muito pernicioso e perigoso isso porque a gente compra essa ideia. E o capitalismo ele vai validando essas relações. Vou fazer uma provocação sobre agora educação em tempo de pandemia. Gente, olha que louco. Pesquisem, não acreditem em mim, não. Esse Covid nasceu lá do mercado molhado, da China, do povo comia morcego, uma simplicidade doida. Eu tenho hora que eu acho que é o filme de Homem-Aranha, que a aranha picou e virou Homem-Aranha radioativo. O Covid nasceu porque o cara mordeu um morcego, mas tudo bem. Eu vou deixar vocês ficarem aí com essa história. Mas pesquisem. A maioria dessas doenças, e essas doenças já são monitoradas, Átila Yamarino, biólogo e estudioso doutor, que já está famoso aí nas redes, ele dá uma aula sobre isso, ele explica nas primeiras aulas sobre isso, do criatório de animais. E essa relação que a gente tem com os animais de exploração, né, e de morte para consumo, eles são insalubres, eles são foco de várias doenças. Então, esses vírus SARS que tem, Covid e outros, eles são monitorados nesses criatórios. Vira e mexe, pesquisem na internet, não acreditem em mim. Você tem que abater toda uma criação. Esses dias foi na Inglaterra. Você mata os frangos, gente, de uma forma cruel, perversa, viu? Perversa. Você tem que abater todos os franguinhos lá porque estão com vírus, foi detectado. Aí você tem gripe aviária, gripe suína, vaca louca. Todo mundo aqui já ouviu falar esses termos, não ouviu? Pois é. Mas ninguém para pensar a nossa relação com a comida. Ninguém para rediscutir. Ah, lá vem a Ariana com aquele papo de veganismo. É esse mesmo que eu tô ouvindo. Ninguém para pensar nossa relação com a realidade. Ninguém para pensar sobre... Porque a escola não faz isso, a sociedade não faz isso. Porque quem manda é o capital. E quem tem um dos maiores capitais detentores de dinheiro são os pecuaristas. Tem um filme, tem um documentário chamado Cowspiracy, que o cara denuncia isso, que até entidades como WWF, Greenpeace, entidades mundiais que são ambientalistas, elas não tocam nesse assunto. Elas salvam baleia, elas vão salvar elefante, elas se acorrendo na frente de usinas petrolíferas, mas total silêncio sobre uma das áreas que mais impactam o meio ambiente, que é a pecuária, que impacta de todas as formas possíveis e imagináveis. Produção de metano, lá que ataca a camada de ozônio, desmatamento, morte de ativistas, doenças como SARS, como Covid, que surgem desses criatórios animais, relações de trabalhos desumanas. Tem um outro documentário chamado Carne e Osso, que vocês acham no YouTube também, que fala sobre isso, as relações desumanas de trabalho em frigoríficos desses trabalhadores, tá bom? Então, a gente e olha como eu comecei também o vídeo falando sobre pensamento sistêmico, lembra? Que eu falei que a gente tem o pensamento cartesiano, que é mais simples, que vem lá do positivismo, e a gente ensina nossos alunos. Gente, olha que coisa linda. A gente ensina para o aluno história, tem todo um livro organizadinho. Não é interessante? A sociedade ela se comporta como uma linha reta, ó.
Tem a idade antiga, depois vem a idade clássica, depois tem a idade moderna, tem olha que legal, é tudo organizado, a sociedade. Aí quando meu aluno pergunta, e assim mesmo, professor, aí eu pego assim o piloto, ó, e faço todo. Sabe aquele novelo de lã, um monte de lã colorida, embolada? É isso que eu falo. Não, meu filho, a realidade é isso aqui, ó. E para tirar lógica disso, dá um trabalho desgramado. Precisa de vários saberes, precisa de vários olhares, da filosofia tão desprezada, da sociologia tão desprezada, da ética tão desprezada. Quem aqui nunca teve um professor péssimo de sociologia e filosofia na vida? Um maluquinho. Claro, Quem gente, que nós teve temos professor exceções. de filosofia e sociologia, que tem gente Muito que nem bem. essas matérias tem. Eu tive sorte de ter na minha escola, mas tem gente que não tem. Pois é, pois é. Eu tive alguns e vou lhe dizer, a maioria eram péssimos. A maioria são duas disciplinas que eu tenho um carinho especial, que é filosofia e sociologia. E eram péssimos. Era aquele resto de disciplina. E só a escola pública adora fazer isso. Pegar o professor que não fechou a carga horária, vai dar aula de filosofia lá, vai lá, Ariane, vai lá, dar aula de filosofia para os meninos. São disciplinas humanísticas, são disciplinas que vão ensinar a gente a ser gente, que vão ensinar a gente a raciocinar. Lembra lá no início da conversa que eu falei que a gente é bicho? Que a gente tem que se humanizar? Vou parafrasear a Simone de Beauvoir, que fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. Não se nasce humano, torna-se humano. Se a gente for criado no meio dos macaquinhos, orangotango, a gente vai ficar se comportando igual orangotango. Se a gente for criado no meio dos lobinhos, vai pesquisar também, gente. É verdade isso que eu estou falando. A gente vai ficar igual lobinhos. Então, pelo amor de Deus, a educação é essencial em nossa sociedade. Aí eu adoro quando vem alguém e fala assim, eduque a família. Como se a família fosse o melhor lugar do mundo. Gente, sem querer ir para subjetividades, mas são seres, são pessoas que também foram modeladas nessa estrutura social. Então, que bom que sua família é maravilhosa, que lhe dá amor, que lhe dá afeto. Só que nós precisamos pensar a sociedade de forma coletiva. E a escola não faz isso. A escola ensina a gente a passar no Enem. Ou quer ver a miséria da gente? É fazer um trabalho em equipe. Toda vez que a gente vai passar um trabalho em equipe, professoras que estão aí presentes e aluno também que lembra, professora, pode fazer sozinho? Prova? Não, professora, trabalho em equipe, não, eu prefiro prova. Pelo amor de Deus, não trabalho em equipe, não. Até aí na faculdade agora. E sempre tem aquele diabo que ponga na gente, né? E tem os dois bestas que fazem o trabalho e tem os que pongam. Porque, veja bem, a gente tem que entender, gente, que a sociedade ela é complexa. E a escola não pode só pensar em passar conteúdo para a gente. Conteúdo é lindo, conteúdo tem que ser passado, mas a gente tem que ser humanizado. Nosso conteúdo programático, ele tinha que ser trabalhado de uma forma em que nos ensinasse a viver em sociedade. Né? O povo fala muito de meritocracia, né? Se eu me esforcei muito, então, pô, vai viver sozinho no meio de uma ilha deserta, pô, já que você se é autossuficiente, já que você tem essa meritocracia, vai lá ficar fazendo sei lá o quê, sozinho numa ilha deserta. Você é um ser social, você tem que Ariana, agir. aproveitando que a gente está nesse tema, Radimara Sim, perguntou se na atual sim, perspectiva educacional a sim. escola forma ou desforma. Oxe, maravilhosa. Radimara, te amo. Eu sou privilegiada de ter. Puxar o saco agora, né, minha filha? Capitalinho. Minha vice-diretora, minha chefa. Tô brincando, é uma pessoa maravilhosa, minha parceira de luta, de guerra. E a gente sabe que a escola deforma. Deforma e muito, exatamente por causa disso. Porque não existe um conteúdo feito para nos ensinar a viver em sociedade. Se valoriza o quê? Meritocracia. Se valoriza o quê? E é importante para o capitalismo isso, viu, gente? Isso é tudo pensado, assim. É porque a gente tem que ficar fragmentado mesmo, a gente tem que ficar só, a gente tem que se disputar, né? Tem isso na sala de aula, na faculdade tem muito, né, gente? Uma disputa interna, eu quero mais que o outro, eu não gosto daquele outro, e tudo. Isso é estimulado na gente. Eu faço para meus alunos direto. Esses dias eu dei 8 para um monte de gente. Aí vem uma, professora, por que fulana de não ficou com 8? Eu falei, vem cá, ser 8 é diferente dela em quê? Mas porque eu mereci. Ah, não, foi minha filha, não merece por quê? Qual é o problema? O seu 8 deixou de ser 8 por causa do 8 da menina. É como a gente é modelado dentro dessa sociedade. A gente é feito para disputar, para competir. A Já gente puxando não um é gancho modelado. agora,
Diga. Comentário de Kaique. Ele comentou assim: Sim. o problema de querer ter um futuro melhor é excludente. Profissões que conseguem ter tudo e outras não dá nem para comer direito. O capitalismo exclui. Então é muito Sim, isso da ideia de meritocracia, né? Então, eu escolhi tal profissão que dá dinheiro, enquanto o outro que escolhe profissões tão boas não tem e aí tanto. e a modelação, vive da competitividade, exatamente. O capitalismo, ele tira vantagem disso, porque nós não aprendemos a pensar a sociedade. Vamos entender aqui uma escola, mais ou menos, é um exemplo, viu, gente? Vamos imaginar aqui. Uma escola que tivesse uma pauta, primeiro, nós temos que nos entender como seres humanos. Nós estamos colocando uma criança de 3 anos de idade que nem se entendeu ainda como um ser humano. Como é que você não trabalha inteligência emocional na escola? Eu falo isso de nós adultos. Quantas vezes nós temos uma reação que a gente fala, rapaz, eu não me reconheci naquela hora. Eu nunca imaginei que eu tinha coragem de fazer isso, de falar aquilo. Ou quando a gente bebe demais, a gente vira uma personalidade, rapaz, nunca tive daquele jeito. É porque a gente não aprende na vida a ter contato com a gente. A gente não aprende na escola o que é ódio, o que é amor, o que é inveja, o que é frustração. Não tem um aparato na escola para trabalhar a inteligência emocional com a criança e com o adolescente. Por isso que a gente tem tanto caso de suicídio entre jovens, por isso que a gente tem tanto caso depois de adultos viciados em drogas, alcoólatras, com desvios psíquicos, com problemas sérios de depressão, porque essa sociedade da gente, é uma sociedade doente. Então, vamos lá. Uma escola com inteligência emocional, primeiro, para a gente aprender sobre a gente, porque a gente é um ser biopsicossocial. Aí, depois, a gente aprendeu uma escola com inteligência relacional. Depois que eu comecei a me entender enquanto pessoa, os meus sentimentos, as minhas ações, quem sou eu, que eu sou um ser único, eu entender que o outro também é como eu. Ou seja, ele é complexo, ele tem emoções próprias, ele tem sentimentos próprios. E eu preciso entender, inteligência relacional. Eu preciso entender que eu preciso olhar para aquele ser como um ser também que demanda carinho, que demanda afeto e que precisa de mim como eu preciso dele. E aí vem comunicação não violenta. Gente, essa ciência foi desenvolvida na década de 30. Ninguém fala de comunicação não violenta, só coach. Coach fala, coach ganha muito dinheiro em cima disso. Porque uma educação privilegiada, depois pesquisem, na Europa existe escola de líderes. Os filhos ricos aqui do Brasil, dos políticos, vão estudar lá fora, na escola de líderes, porque eles vão ter os nossos líderes. Olha que lindo! E nós, povo, aqui, só batendo cabeça e dizendo amém para essa estrutura elitista que está aí. Então, comunicação não violenta. Eu aprendi a me comunicar com o outro de forma amorosa, de forma respeitosa, entender que o outro não precisa pensar como eu. E falo isso de um papel, de um lugar muito confortável, gente, porque durante muito tempo eu não sabia isso, porque ninguém me ensinou. Eu tive que aprender sozinha, ainda estou aprendendo, entendeu? Então, inteligência emocional, inteligência relacional, comunicação não violenta, mediação de conflitos, resolução de problemas, formação de líderes, educação financeira. Olha que escola maravilhosa essa minha. Já pensou eu com dinheiro fazer uma escola dessa de graça para todo mundo? Que delícia. Artes, porque é a arte que nos humaniza, é o abstrato, é o teatro, é a música, é a dança, é o cinema. É isso que nos humaniza, é isso que nos faz nos diferenciar principalmente do animal, não é só o raciocínio. Eu falo para meus alunos direto. Ó, no raciocínio não é isso que vocês têm no dia a dia de vocês, não. Raciocínio vai de ficar escolhendo se vai sair com vestido vermelho ou com vestido azul, ou que fulano de tal é bonito ou é feio. Isso não é raciocínio. Raciocínio complexo, que nos humaniza, é um raciocínio que tem que ser elaborado, que tem que ser demandado. Então, essa é uma escola perfeita. Era uma escola que nos ensinasse a viver em coletividade. Porque nós temos tanto problema, gente, de mandar as pessoas ficarem em casa numa pandemia, porque elas não entendem. Elas não entendem porque a gente não ensinou que a gente é uma amálgama social, que o que agir sobre um vai agir sobre todos. Que se eu contaminar um, esse um contamina dois, que contamina quatro, que contamina 16, que aí vai. O pensamento simplório de biologia, de matemática, esses alunos não entendem. Entendeu? Então, assim, que escola é essa? Para que serve a escola? A escola só serve para deformar, para adestrar, para docilizar os corpos e, pior ainda, ó, as mentes. Nós estamos vivendo hoje uma crise política, econômica, social,
uma pandemia, as pessoas, muitas delas, não têm capacidade de fazer um post político. Quando eu falo político, não é partido, não, falando mal de A, de B, não. Um post político é fique em casa. Teve gente que no Instagram e no Facebook só tem foto de paisagem, de livro, de comida, entendeu? Mas não teve coragem de curtir uma postagem de outra pessoa falando, gente, quem puder fica em casa. Não estou pedindo para falar mal do presidente, não, porque isso aí, não, tudo bem. Mas eu estou pedindo para um post político no sentido de saúde, de vigilância sanitária, sabe? De cuidar, assumir lados. Boa, Tati. Sabe? Nem que seja o outro lado, o lado que esteja lá, oposto a gente. E vou lhe dizer mais, admiro muito mais aqueles que estão em disputa dialética comigo, ideológica, do outro lado, do que o isentão, do que aquele que se deixou ser acovardado, apequenado pelo capitalismo. Esse é o pior. Esse é o pior, porque esse é o que está mais perdido. O outro está lá disputando comigo, ó, as tribos, as disputas tribais. A gente está lá brigando pela sobrevivência. Mas tem um isentão lá que está do lado dizendo assim, não gosto de política, odeio política. Não diga, meu Você não amor. acha que o grande problema é que nós não temos educação política para entender que política não é só partido, que política vai muito além disso, de governantes e partidos, que eu acredito que falta esse tipo de educação social para a gente, como E quem deveria comunidade. te dar essa educação? E você deveria ter aprendido isso aonde? Bom, a escola poderia Na ter escola. tido esse papel também. Sim, porque assim, ó, se você tivesse uma família que tivesse, eu dou isso para meu sobrinho, entendeu como é? Mas qual é o espaço? Veja bem, a escola ela tem que ser um espaço de construção social. Não é, e cuidado, gente, não é doutrinação, não, viu? Não estou mandando ninguém aqui sair dizendo com camisa eu amo Karl Marx e cantando lá os hinos do operariado. Não é isso, não. Escola tem que ser um lugar que estimule o livre pensar. Quem é meu aluno sabe disso. Eu sempre falo, o livre pensar, não tem coisa que mais me agrada é aluno disputando comigo, discordando do que eu falo e a gente lá na dialética. É isso que me orgulha. Quem sabe eu trabalho debates, é isso que eu encorajo eles, é o livre pensar. Agora é o que eu falo, vamos pensar de uma maneira lógica, vamos pensar de uma maneira inclusiva, em que eu pense socialmente, coletivamente, e não como o capitalismo me ensinou a pensar individualmente. O capitalismo me ensina que ele cria castas. Olha aí os movimentos negros nos Estados Unidos. Você falou de educação política. Sabe quem tinha que ter ensinado isso? A escola. Vocês tinham que ter grêmios nas escolas, tanto particular quanto pública. Gincana, gente. Gincana é a coisa mais inútil que tem na face da terra. Eu sei que tem gente que adora gincana. Eu também gosto. Mas a gincana, ela estimula ela é o simbólico do capitalismo. Eu nem vou entrar nisso aqui agora. Me chama só um dia para fazer uma live sobre gincana, que eu explico aí como é a gincana. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa questão da educação política que você fala, isso tinha que se ensinar na escola. Olha que lição maravilhosa que os negros americanos estão dando para a gente. Os negros americanos, aí você vai falar assim, mas Ariana, vandalismo, estão quebrando vidraça, estão tocando fogo no carro, isso é uma violência. Cara, ó, tudo é política, tudo é política. Até o manual de etiqueta que ensinaram pra gente, que a gente não deve contradizer a pessoa, que a gente não deve discordar da pessoa, né? Que a gente não pode estar numa mesinha de bar. Acabei de conhecer a pessoa agora, eu já vou discordar da... todo mundo sabe que eu não sigo nada desses manuais de etiqueta, né? Então, assim, olha como a sociedade hierarquiza. Nos Estados Unidos, os negros estão tendo que destruir meio mundo de coisa para os policiais que mataram George Floyd serem devidamente punidos. E só estão sendo agora responsabilizados, eles e outros, porque é o que os militantes, os manifestantes lá estão falando. Nós agora estamos cansados. Nós não estamos querendo agora só que as pessoas, as autoridades que cometeram abusos contra os negros sejam processados devidamente, não. A gente quer que acabe essas castas. A gente quer que acabe essa hierarquia social e essa distinção social. Os negros lá nos Estados Unidos estão cansados disso. Gente, há pouco tempo, historicamente, 60, 50, existia bebedouro para branco e existia bebedouro para negro. Existia banheiro para branco, white people e color people, né? Então, assim,
a gente precisa entender que essas estruturas elas não são apagadas de uma hora para outra. Isso vai reverberando, vai ecoando na sociedade ainda, no nosso imaginário. Não é de uma hora para outra que a gente desconstrói isso. Não é de uma hora para outra que eu vejo uma mulher com cabelo raspado, curto, que eu não vou pensar ou tá com câncer ou é sapatão. Não é de uma hora para outra que eu vou ficar desconstruidona. Não é de uma hora para outra que eu vou olhar para o negro e vou olhar como igual. Não, eu falo isso por mim e digo isso por todo mundo. Nós somos racistas, nós somos homofóbicos, nós somos gordofóbicos, nós somos preconceituosos, porque nós somos seres culturais. Nós somos adestrados e educados em uma sociedade que é toda dessa forma. Então, se eu não parar para perceber primeiro comigo, como é que eu vou me trabalhar com o outro? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque Sartre já dizia, o inferno são os outros. É muito mais fácil eu apontar as iniquidades, os desvios do outro. Mas os meus, não, eu sou perfeita, eu sou personagem de novela das 8. Eu sou a mocinha sofredora. Tenha santa paciência. Se eu não me entendo como parte do problema, eu não posso me ver como parte da solução. Então, eu preciso também me ver como esse ser que foi modelado dentro da sociedade, que tem também minha psique, minha biopsicossocial. Eu tenho que entender que eu não sou boazinha sempre, que tem outras pessoas que simbioticamente me fazem tirar o pior de mim. De novo, isso é inteligência emocional, gente. Se eu não entender isso, se eu não tentar conter, como eu falo com meus alunos, a minha besta fera, não tem por que eu viver em sociedade. Porque se eu me coloco como cidadã de bem, acima do bem e do mal, e começo a julgar o outro e a querer que o outro siga os mesmos padrões que eu, aí tem alguma coisa estranha. Sabe como é o nome disso? Fascismo. Quando eu quero padronizar um comportamento, quando eu quero padronizar uma postura e uma conduta de vida, isso é nazifascismo. Eu não enxergo a diversidade. E aquela fala do ministro de Educação, cara, quando ele diz, odeio esse negócio de povo indígena, odeio esse termo povo cigano, é todo um povo só, povo brasileiro, tenha medo. Tenha medo no dia da consciência negra, quando chega um anjo do céu e coloca lá, não existe dia da consciência negra, existe o dia da consciência humana. Gente, essa padronização, ela é linda. E a gente precisa trabalhar na escola para ela existir daqui a 100 anos, 200, 1000 anos. Mas, no momento, nós precisamos resgatar a nossa humanidade, porque nós temos uma sociedade capitalista que nos coisifica. Tem até uma palavra bonita, quando eu quero parecer inteligente, eu uso. Reificação. Mas que é a mesma coisa, que é a coisificação do ser humano. Ou seja, você nasce para ser produtivo. Toda a sua linha de raciocínio dentro da sociedade você tem que produzir. Tanto que você fala, poxa, velho, fiquei o final todo de semana em casa, não fiz nada. A gente se sente até culpado. Não estudei nada, não fiz nada. Olha para isso, fiquei aqui um mês, não li nada. Porque a gente tem que sempre estar produzindo, a gente tem que sempre se sentir. Gente, tem coisa mais cruel do que entre um jovem e um velho no leito de UTI com respirador. Você escolheu o jovem porque tem mais chances de sobreviver ou porque ele pode ser mais produtivo na sociedade. Pare para pensar. Mas é lógico, Ari, é verdade. Sim, olhe, eu quero que você pare para pensar. Você está hierarquizando vidas humanas. Você está dizendo que uma vida humana tem mais valor que a outra. O critério que você está usando é o critério que o capitalismo usa. Força de trabalho, mais-valia. Karl Marx vai estudar. Você está colocando que o velho não tem o mesmo valor do jovem. Mas vamos lá, se for um jovem, coitado, que tem paralisia cerebral, e se for um idoso que está forte ainda e trabalhando, não, paralisia cerebral, ele é mais paradinho. Então aí agora, então bora botar o idoso para sobreviver. Olha que cruel, olha que perverso isso. Olha que perverso. Você coloca... E aí surgiu no Instituto do Direito a figura do princípio da dignidade da pessoa humana por causa do nazismo, por causa de Hitler. Em tempo de presidente nazista e fascista, é bom a gente lembrar disso. O princípio da dignidade da pessoa humana nasceu porque aquele genocídio que Hitler fez, né, o Holocausto, que focou principalmente nos judeus, mas não foram só os judeus, focou em negros, em ciganos, em gays, em que ele dizia que tinha uma raça superior, que ironicamente é meu nome, né, a raça ariana,
que dizia que era a minha é baseada numa tribo indígena, viu, gente? Graças a Deus. E dizia que essa raça superior ela merecia o melhor da sociedade e que os inferiores não. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar muito essa questão de parar com isso que bandido bom é bandido morto. Tem essa dondoca aí que fez um ato de omissão e negligência, uma criança de 5 anos morreu. O nosso lado animal